Oi pessoal, Digital Pod no ar, eu sou o João. Eu sou a Juliana. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial para bater um papo super leve e super necessário também com a gente, a Isabelle Rodrigues. Oi gente, meu nome é Isabelle Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em psicopatologia, psicofarmacologia, inteligência emocional, especialização em terapia cognitivo e comportamental e hoje eu sou pós-graduanda em sexualidade humana. Maravilhosa! Maravilhosa! Bem-vindo ao nosso programa. A gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Tô feliz, gente. Muito obrigada. Prazer. O tema que a gente vai abordar hoje vai ser sobre a comunidade offline, a falta de empatia e também o terceiro lugar virtual. E ao longo, desse episódio, a gente vai querer destrinchar mais ou menos essas ideias com você. A gente trouxe você aqui para ajudar a gente. E além da Isa ser psicóloga, ela também é uma jovem, que está inserida no meio digital e veio para ajudar por conta disso mesmo, né? Hoje o digital tá aí, né? A gente não tem como negar, então acho que essa é uma questão que é importante da gente falar, independente de qualquer coisa. O tema que a gente escolheu foi porque, assim, a gente primeiro teve o primeiro contato do terceiro lugar virtual por conta de um vídeo no TikTok que a nossa equipe viu. E aí a gente achou muito interessante trazer, não só por conta do tema ser super atual, mas também por conta do... Sim, por conta que é um tema que é necessário e muita gente não sabe. É um tema que ninguém sabe, é uma coisa muito nova, né? Sim. E pra gente começar a falar sobre o tema realmente, eu vou explicar brevemente sobre o contexto do que é. E pra quem não sabe, principalmente... no texto, o vídeo descreviam que existiam 3 lugares que faziam parte de uma rotina social de uma pessoa, ou de um jovem. E o primeiro lugar podia ser entendido como a casa, ou o lar da pessoa. O segundo lugar podia ser entendido como o trabalho, ou a escola. E o terceiro lugar era aquele lugar onde essas pessoas iam para socializar com outras, criar conexões. Seja bares, igrejas, vários lugares que você pode assim, ter essa socialização com outros indivíduos. Nos anos 80, a gente viu um movimento muito forte de contracultura, onde as pessoas começaram a se identificar e se separar em grupos. Então, isso acontece até hoje. E a gente vê que, assim, os jovens de hoje em dia não conseguem... eles têm essa necessidade, de se sentir pertencente em algum lugar, em algum grupo. E a gente vê isso cada vez maior por conta do meio ambiente digital. Isso. Esse conceito veio evoluindo também com o advento da tecnologia. E hoje esse ambiente virtual desempenha o papel do terceiro lugar físico na vida de muitos jovens. E isso é que a gente veio falar sobre hoje. E acaba sendo, desculpa a interrupção, acaba sendo até uma coisa mais prática pra gente jovem que tá inserido nesse meio e ainda tem todos os fatores de timidez, de insegurança, ansiedade, de estar ali com alguém no ambiente físico. Então, o mais fácil é ter esse escape mesmo, né? E além desse refúgio que esse ambiente cria, a gente pode estar falando de um contexto pós-pandemia, certo? Sim. Onde muitos jovens passaram a adolescência e não tiveram esse ambiente físico para se relacionar com outras pessoas. E partindo dessa visão, a gente queria saber se essa criação desse ambiente físico como um refúgio, você acha que partiu do advento da tecnologia, partiu só da pandemia? Quais foram os fatores que você acha, como psicóloga, que contribuiu para isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui, que é o ponto que você trouxe, existe uma questão na juventude que é a questão do pertencimento. Os adolescentes e os jovens, eles estão sempre procurando, de fato, esse lugar de se desligar desse espaço familiar e se ligar a um lugar mais externo, onde ele se identifique, onde ele se sinta abraçado. E o digital, ele abre as fronteiras para isso. De início, o adolescente por si só, a gente já tem aí dados de 2018, 2017, até de antes um pouco, que já mostra esse movimento de muitos jovens para o digital. Só que o que aconteceu com a pandemia foi que esse primeiro lugar, que vocês falaram, e esse segundo lugar, eles se confundiram muito. Porque a casa se tornou o trabalho, que se tornou também a própria casa, que já era, e se tornou esse terceiro lugar. Sim. Então, de fato, esse digital se tornou esse lugar onde a gente praticamente viveu durante a pandemia. E quem hoje tem aí os seus 18 anos, 19 anos, na época do início da pandemia tinha 15 anos. Sim. Então, esse movimento de socialização só era possível se fosse através
da rede social, se fosse através do digital. Então é de fato um refúgio, mas eu vejo como um refúgio que na verdade era uma única saída, né? Hoje, se a gente fosse olhar para dados, eu até fui dar uma pesquisada quando você me mandou um pouquinho do roteiro, 93% dos jovens entre 9 e 17 anos utilizam o digital. Então a gente está falando da grande maioria dos jovens. Então realmente, eu acho que primeiro a gente vai por uma via que é uma via do pertencimento, e no final a gente acabou indo pela via da necessidade. E hoje acho que está praticamente todo mundo inserido nesse contexto. E qual você acha que é um dos maiores desafios que esses jovens inseridos nesse meio, eles passam, e como você acha que isso afeta a vida deles emocionalmente, né, da saúde mental e nesses conceitos? Com certeza o maior desafio é porque esse refúgio, para mim, ele é como se fosse um campo minado, né? Porque da mesma maneira que tem diversos movimentos onde eu sou acolhido, tem diversos movimentos também onde eu me deparo com diversos gatilhos, diversos movimentos de comparação, diversos disparadores de isolamento, ansiedade. Então tem muitas questões na internet onde as pessoas estão apontando muitos dedos, onde a todo tempo eu estou me comparando em relação a corpo, em relação à vida, em relação a quase tudo. E essa falta de contato físico que a internet promove acaba isolando cada vez mais os jovens dentro dos quartos. Hoje, inclusive, o DSM ele já traz dentro do DSM-5, que é o mais novo DSM, dentro do seu escopo de doenças, o vício em internet e jogos. Então essa é uma questão que se a gente fosse falar sobre transtornos de ansiedade, compulsão alimentar, depressão, todos esses também podem ter o envolvimento da internet por alguma razão. Seja por rede social, seja porque acabou ficando ali de alguma maneira sendo engatilhado por algum material que acabou vendo. Então tudo isso talvez não seja afetado diretamente pelo digital, mas tem a ver com o digital. E é nítido que a gente pode dizer que as redes sociais trazem, sim, uma facilidade para esse tipo de conexão, mas é também importante a gente alertar sobre os problemas que esse ambiente tóxico pode trazer, principalmente para as pessoas mais jovens, que sofrem muito com muitos problemas que você citou anteriormente, ansiedade, depressão, insegurança, timidez e várias outras questões. Com certeza. E a gente queria perguntar para você o que você acha sobre a despersonalização. Como é que ela afeta a percepção de si mesmo, né? De você acabar se despersonalizando mesmo. Sim, exatamente. A despersonalização é exatamente isso que você citou, você descreveu perfeitamente. A despersonalização é quando a pessoa acaba se afastando de si mesma. E por que a internet ela tem esse fenômeno? Porque quanto mais eu desejo aquela vida, aquele outro, aquele corpo, aquela vivência daquele outro, mais eu me afasto talvez daquilo que eu seria, ou daquilo que eu gostaria. E aí eu começo a se confundir o que eu quero, qual é o corpo que eu acho bonito, e aí eu começo a aceitar, eu começo a me separar daquilo que era, de fato, a minha via, o que eu gostaria. Eu começo a questionar quais são as minhas questões principais, o que é do outro, o que é meu, né? Então, quando eu tô vendo ali aquela rede social, ou então aquele novo procedimento estético, ou então aquela nova febre que está saindo, né? Por exemplo, o vape, por exemplo, foi uma febre agora há pouquíssimo tempo, inclusive ainda todo mundo usa, e isso tudo começa por onde? Se a gente for parar para analisar, tudo isso começa com uma estratégia de marketing que também é veiculada dentro de uma rede social, e hoje a gente vê os jovens utilizando de maneira extrema, né? Então, tudo isso, fulana tá usando, também vou comprar. E essa vida que a gente vê na rede social, muitas vezes, e é isso que a gente precisa avaliar, que é o que para mim causa a despersonalização, é essa irrealidade, que é o ilusório, porque acaba se tornando quase sempre impossível de chegar. Então é uma linha de chegada que eu nunca chego nela. É um corpo que eu nunca alcanço, é uma vida que eu nunca tenho. E essa despersonalização, ela não me separa só de mim, mas ela me separa também daquilo que poderia ser. Então eu nunca estou satisfeito com essa vida. E aí a gente poderia puxar daí diversos transtornos. Um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, né? Muitas pessoas acabam entrando em distúrbio alimentar por causa disso, porque eu quero um corpo que talvez eu nunca tenha. Agora a gente teve uma dançarina recentemente que faleceu durante um procedimento estético. Um lipo de joelho. Linda. E aí a gente vai começando a entender até onde essa rede impacta, até onde essa sociedade pode impactar ou não a vida e a saúde mental desses jovens. Isa, e de acordo com sua experiência, como é que a gente vai fazer para os jovens terem esse equilíbrio do offline e o online?
Hoje em dia, de acordo até com a Associação Psicológica e de Psiquiatria Americana, a gente tem dados, assim, alarmantes, né? Porque, basicamente, todos os jovens, como a gente falou antes, 93% desses jovens estão inseridos dentro do online. Eu peguei até alguns dados para trazer para vocês, né? Então, assim, olha só quão grave é isso. Metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos de idade. E as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global dessas doenças. E em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e de incapacidade entre os adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos. E aí, quando a gente vai olhar para esse dado e a gente vai olhar para isso, a gente acaba percebendo que a grande maioria desses casos, e eu também olhei isso, são principalmente colocados em redes sociais. São cartas divulgadas em redes sociais, são jovens que estavam em redes sociais falando sobre isso, ou então, de alguma maneira, sendo cancelados por alguma razão, por alguma coisa que apareceu nessa rede social, por alguma coisa que foi vazada. Eu cheguei até a encontrar com o caso de uma menina que teve fotos suas vazadas e posteriormente ela chegou a um quadro de suicídio. Então, esse equilíbrio entre o online e o offline, para mim, ele precisa vir de um lugar onde até onde está sendo benéfico para mim estar aqui nesse ambiente e até onde não. Porque hoje na rede social, né, inclusive vocês falaram no início, eu estou na rede social ativamente, tem muita gente fazendo muito conteúdo bom. Tem muita gente produzindo conteúdos sobre saúde mental, mas não só, mas conteúdos bons de todas as áreas da saúde, áreas de aprendizado, tem diversos cursos excelentes na internet. Hoje a internet rompe fronteiras. Se a gente vai fazer... Recentemente eu fiz um curso de uma faculdade internacional que eu nem imaginava fazer. Então, assim, a internet, ela tem um mundo a ser explorado. E que pode ser um mundo muito bom, mas que também pode ser um mundo muito tóxico. Também pode ser um mundo muito maléfico. E aí é essa divisão. Esse equilíbrio, para mim, é como se fosse uma balança. E aí a gente precisa estar sempre entendendo quando ela começa a pender para o lado ruim e quando ela pende para o outro lado. E só quem pode avaliar isso é o sujeito. Só quem pode avaliar isso é o próprio adolescente, é o próprio jovem. Só que muitas vezes esse jovem, às vezes ele não vai ter nem a capacidade de avaliar, porque ele está tão inserido naquele meio, ele está tão mergulhado ali, que talvez seja preciso um pai, um amigo, alguém alertar e perceber, porque hoje a gente consegue, até quem não está nesse processo consegue perceber, né? Caramba, perdi meia hora aqui, perdi 1 hora, perdi 2 horas. E aí você vai cada vez mais entrando dentro desse processo. E nessas 2 horas, que tipo de conteúdo que você consumiu? Esse equilíbrio, ele precisa vir um pouco daí, dessa peneira do que eu tô consumindo. E o tempo que eu não estou nessa rede social, o que eu tô fazendo? Alimentando esses laços, construindo laços maiores com meus amigos, com a minha família e outras coisas. E você, como psicóloga especializada em TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, quais são as estratégias eficazes que você acha que esses jovens podem tomar, seja para terapia, falando um pouco do seu trabalho, né, claro, para ter essa relação saudável com esse ambiente digital e esse terceiro lugar virtual? Com certeza. Então, muito interessante você falar da terapia cognitivo-comportamental, porque, assim, como que funciona, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai se utilizar de uma lógica onde o pensamento, a emoção e o comportamento, elas estão sempre ligados, né? E tem uma questão que está um pouco para além, que é uma questão da estratégia compensatória. E eu acho que esse ponto da estratégia compensatória conversa muito com toda essa questão do terceiro lugar. Por quê? A estratégia compensatória ela é utilizada quando a gente não quer se encarar com uma ideia, que é uma ideia que não satisfaz, né? Então, por exemplo, eu tenho uma crença central, uma ideia de que as pessoas não me aceitam, ou de que eu não sou amada, ou de que eu sou insuficiente para esse mundo, ou de que, de alguma maneira, eu faço tudo errado. Para eu não me encarar com essa crença central, eu crio uma estratégia compensatória. Basicamente, quase todos os transtornos são baseados nesse movimento. Nem só os transtornos, mas quase todas as compensações que a gente faz tá baseado aí, né? Então, para eu não me encarar com o fato de que eu acho que eu não sou amada por ninguém, eu me cerco de amigos para me sentir amada o tempo inteiro, porque eu não me encaro com isso. Então, a internet, ela
é utilizada fortemente para a gente mascarar esses lugares. Ou então, para de alguma maneira, a gente conseguir ir passando, varrendo isso para debaixo do tapete. Sim. Então, se a gente consegue tratar isso, cuidar dessa crença central, cuidar dessa estrutura cognitiva e talvez cuidar desses jovens antes deles se convencerem dessas ideias que são disfuncionais, a gente talvez conseguisse cuidar desses outros comportamentos que são comportamentos ruins, né? Na verdade, não ruins, mas comportamentos que vão, de alguma maneira, trazer malefícios para esses jovens, porque tudo começa ou muitas vezes numa emoção, ou muitas vezes num pensamento, né? Nesse pensamento de eu preciso pertencer, mas a que custo? Ou então eu preciso ter um corpo que seja aceito socialmente, mas a que custo? Eu preciso ser amado, eu preciso ter amigos, e até onde eu vou para isso? Então são esses pensamentos que aí vão linkando, como a gente falou, né? Eu preciso ter amigos, então eu preciso ter o corpo ideal, que vem numa emoção de insegurança, vem para uma emoção talvez de medo de ficar sozinho, vem numa emoção talvez até de raiva das pessoas que me excluem, né? E aí talvez a gente vá para um comportamento de ódio na internet. Aquele sentimento de você não pertencer a algum lugar. Exatamente. E aí tudo isso está sempre ligado, né? Eu penso de uma maneira, eu acabo trazendo uma emoção à tona e eu acabo me comportando de uma outra forma. E esse comportamento aqui é sempre, quase sempre, uma estratégia compensatória para eu não lidar com aquilo, né? Então, se eu jogo uma raiva na internet, um ódio sobre alguém, eu tô quase sempre escancarando, ou quer dizer, escancarando não, perdão, mascarando uma insegurança, mascarando alguma coisa que eu não quero que vejam, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vê aquela foto, né, tão bonita de uma menina lá de biquíni, toda linda, maravilhosa. Se você for falar daquela foto, se você for conversar com ela, muito provavelmente ela vai falar pra você: nossa, eu tava mega insegura, não queria postar aquela foto. Então, vai falar, tava feia. Exatamente. Nossa, olha meu cabelo, olha minha barriga. Ela vai começar a botar um monte de defeito, porque no fundo aquela foto era pra uma validação, né? Os jovens, eu não entendo muito da linguagem, né? Mas assim, da galera pedir biscoito, né? Fala da biscoitagem. Sim. A foto já vai pro ar para, de alguma maneira, isso aqui se tornar uma estratégia de alguém me dizer: tá linda, tá bonita. Pra ter uma recompensa. Para ter uma recompensa. É exatamente isso. Então, essa estratégia é usada para isso. O digital, ele vai fazendo isso, né? Só que na TCC, a gente vai fortalecer esse sujeito no seu pensamento, a gente vai fortalecer o sujeito em si mesmo, para que ele não precise dessa validação do outro, para que de alguma maneira ele consiga mudar essas crenças, fazer uma reestruturação cognitiva, para que de alguma maneira ele olhe para si e consiga achar valor em si, consiga entender quais são as suas qualidades, quais são os seus valores, o que ele deseja ser no mundo, e que vai ser baseado nos seus próprios sonhos, nas suas próprias questões, e não no que a mídia está pondo, e não no que os outros estão dizendo que tem que ser, porque é muito isso, né? Hoje o digital é uma liquidez, é um imediatismo, tudo muda o tempo inteiro, e se a gente for basear todos os nossos desejos e todos os nossos quereres e os nossos sonhos nesse alicerce frágil do digital, a todo tempo a gente vai querer uma coisa diferente, porque é essa lógica: a cada 15 segundos eu quero alguma coisa diferente. E aí, o que você quer daqui a 10, 15 anos? Talvez, se você for perguntar para um jovem, é muito difícil o jovem ter essa lógica de tempo, porque hoje está tudo muito para amanhã. E se você perguntar para daqui a muito tempo, eu não sei responder, eu sei agora, porque é tudo assim, tudo escorre pelos dedos. Então, esse movimento a gente costuma trazer muito. Todos os pacientes que eu tenho adolescentes, é muito interessante de ver que é tudo muito rápido, tudo muito para ontem. E esse movimento todo vai trazendo uma ansiedade tão grande que nada pode esperar. Nada pode esperar. Teve uma paciente minha que eu achei muito engraçado, que eu falei pra ela assim, falei: olha, hoje a nossa sessão vai demorar 10 minutinhos pra começar. Ela me mandou uma sequência de figurinhas a cada 1 minuto, assim, ó. Cada 1 minuto era uma figurinha diferente, assim. Ela fala: pelo amor de Deus, precisa começar. E aí, quando a gente começou, ela falou: olha só, 10 minutos, a fofoca já tava aqui, a lista pronta pra te contar. Então, assim, essa estrutura a gente vai trabalhando, né? E talvez até esse fazer esperar faz com que essa adolescente entenda que
não é talvez tudo naquela hora, naquele mesmo momento. Isso tudo a gente vai trabalhando em terapia. Entendi. Então, Isa, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Obrigada a vocês. Eu queria dizer que a gente admira seu trabalho, tá? E foi muito valioso pra gente você ter trazido essas informações e conversado com a gente sobre esse tema super importante, né? Principalmente para os jovens. Você, como psicólogo, você tem a sua perspectiva profissional. Então é muito importante pra gente saber disso. E eu queria te dar um espaço para você falar sobre o seu trabalho pro pessoal que tá assistindo a gente. Primeiro eu queria agradecer para vocês, agradecer a vocês, né? Porque é muito importante essa temática que vocês estão trazendo, principalmente nos dias atuais. Cada vez mais a gente vê esse crescimento, cada vez mais eu pego em setting terapêutico jovens com ansiedade, com depressão. E quando a gente vai destrinchar, né, quando a gente vai fazer o que a gente chama de conceitualização cognitiva e vai entender de onde vem, quais são os gatilhos e vai fazer uma possível técnica, né, um RPD que vai fazer o registro desses pensamentos disfuncionais ou de quais situações vão engatilhar isso, é quase sempre a rede social. Então isso é muito importante, parabéns por esse trabalho, tá? E, né, o meu Instagram, que eu faço o meu trabalho, é o @psi.isarodrigues. Eu atendo online e presencial no Rio de Janeiro, mas a grande maioria dos meus pacientes são do Brasil todo e fora do Brasil também. Lá eu dou dicas para controle de ansiedade, para inteligência emocional, para ter relações saudáveis e entre outras coisas. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido ao Digital Pod. Quero que vocês fiquem ligados nas redes sociais, e principalmente no YouTube, aqui no YouTube, nos outros episódios que vão ser lançados com outros profissionais para abordar esses temas super importantes da cultura digital. E é isso, a gente se encontra em um outro episódio futuramente.